Na aula de hoje, nós vamos ver as relações que existem entre os coeficientes e as raízes. Nós temos essa equação com essas raízes. E nós vamos ver as relações que existem entre suas raízes e os seus coeficientes. Para estabelecer essas relações, nós vamos somar as duas raízes. Então, 3 mais 2, 5. E vamos também achar o seu produto. 3 vezes 2 dá 6. Agora nós vamos estabelecer relações entre esses números, 5 e 6, e os seus coeficientes. Então observa que esse número aqui é igual à sua soma, e que o termo independente é igual ao seu produto. Então a primeira relação que nós vamos desenvolver é que se o A é igual a 1, como é aqui o caso, o A é igual a 1, então nós vamos ter uma forma geral da equação dessa forma. x2 menos a soma de x mais o produto igual a 0. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Aqui nós temos a soma e aqui nós temos o produto. Então no caso de A ser igual a 1, a equação vai ficar assim: x2 menos a soma, que é 5, mais o produto, que é 6, igual a 0. Isso aqui é x. E dessa forma nós reconstituímos a equação original. Então novamente, se o A é igual a 1, nós vamos ter essa forma geral: x2 menos a soma, que vai ser o coeficiente de x, e mais o produto, que vai ser o termo dependente. E no nosso exemplo, a soma das duas raízes deu 5, 3 mais 2 deu 5, e 5 é o coeficiente de B. E no caso, o produto entre as duas raízes, 3 vezes 2 dá 6, que é exatamente o termo independente. E dessa forma nós podemos escrever que se A é igual a 1, nós vamos ter que é menos a soma, que vai ser o coeficiente de x, e mais o produto, que é o termo dependente. Então a relação que nós temos entre as raízes e os coeficientes é essa. Então a soma vai ser menos b sobre a, sendo que b é o coeficiente de x e o a é o coeficiente de x2. Já o produto é igual a c sobre a, ou seja, o termo independente sobre o coeficiente de x2. E é por isso que no caso de a sendo igual a 1, a soma vai ser igual a menos b e o produto vai ser apenas igual a c. Então nós temos a equação de segundo grau e as raízes são menos 4 e 5. Eu quero saber qual equação é essa. E nós queremos reconstituir a equação que deu origem, a equação de segundo grau que deu origem. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver quanto é a soma e quanto é o produto dessas duas raízes. A soma das duas raízes, menos 4 mais 5 é 1. E o produto, menos 4 vezes 5 vai dar 20. Então isso aqui vai ser o coeficiente B e esse aqui vai ser o coeficiente C. E agora eu já posso reconstituir. Então a equação original foi x2 menos B, que no caso é 1, x mais o C, que é 20, igual a 0. E essa aqui é a minha equação original. Esse conhecimento da relação entre os coeficientes e as raízes vai nos permitir, em algumas situações, ou olhando para a equação, nós termos ideia de quais são as suas raízes, ou ainda, a gente sabendo as raízes, a gente poder dar uma olhada na equação e saber se aquelas duas raízes que nós encontramos, elas são compatíveis ou não. Então, um exemplo. Nós temos essa equação e encontramos uma raiz dupla, que no caso foi 5 e 5. Então acontece da seguinte forma. A raiz é 5, só que é uma raiz dupla. E nós queremos saber se essa raiz está correta. Então nós sabemos que a soma vai ser igual a menos b e o produto vai ser igual a c. Então a soma dessas duas raízes, 5 mais 5 dá 10, e o produto vai ser 5 vezes 5, 25. Então a soma vai ser menos b, menos 10 no caso. Então está correto com isso aqui, menos 10.
E o produto vai dar 25, que é igual ao C. E aqui nós temos 25. Então essas duas raízes estão corretas, porque elas atendem essa relação entre raízes e coeficientes. Então a gente pode confirmar que essas raízes estão corretas.